Fala, time! Muito bom dia! Estamos ao vivo para mais um Café com Palavra. Estamos ao vivo. Hoje falando sobre obediência. E para você que está ao vivo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu já declaro sobre a sua vida, para você que está aqui ao vivo, para você que está assistindo essa live gravada no YouTube ou no Instagram, que você possa fazer desse mês o mês mais especial da sua vida e que seja o mês de paz e o mês de provisão e de direcionamento de Deus sobre a sua vida. Que você possa, nesse mês, ter as respostas que você tanto busca e ter tudo aquilo que você tanto pede para Deus. Nesse mês, eu declaro e profetizo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você possa viver esse mês, o mês mais extraordinário da sua vida. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje vamos falar sobre obediência. Eu já quero ser direto no ponto hoje. Hoje eu não vou atrasar não, que hoje tem um monte de compromisso. Mas bora ser direto. A gente vai falar sobre obediência. Vai ser extraordinário hoje, vai ser impactante. Então já vamos iniciar. A galera que foi entrando aí vai pegando no meio do caminho. E não tem problema não. Vamos lá. É o seguinte, na quarta a gente falou sobre a serpente, né? Da queda do homem e da mulher no jardim do Éden e como que a serpente negociou com a mulher e com o homem. E o rolê foi o seguinte, a serpente ela queria tirar a dependência do homem com Deus através da desobediência. Então a serpente, ela lá no jardim, ela queria tirar a dependência do homem com Deus através da desobediência. Então a serpente induziu o homem e a mulher na verdade, a errar, a pecar, para que eles possam ser igual a Deus. Então, qual que é o negócio? Lúcifer queria ser igual a Deus, a humanidade queria ser igual a Deus, e esse foi o erro. Mas a gente vai ver aqui que Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, mesmo sendo 100% homem, 100% Deus, ele veio aqui na Terra e se fez servo para mostrar para todos que a humildade é o amor que vence. Então a gente vai ver que hoje o quão poderoso é a obediência. Obediência. Então, vamos lá. Abre aí Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 11. Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o 11. E diz assim, ó: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo e assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Espera aí, vamos ler de novo. O autor de Filipenses começa dizendo assim pra gente: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Em outras versões está escrito: tenham o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Então começa dizendo para a gente agir que nem Jesus, para a gente ser que nem Jesus, para a gente ter o mesmo modo de pensar e a mesma atitude que Jesus Cristo teve quando passou aqui na Terra. O autor de Filipenses começa dizendo isso. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, ou seja, Cristo Jesus era 100% Deus e 100% homem, que embora Jesus fosse Deus, Jesus não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Então, ele não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que ele devesse se apegar. Em vez disso, Jesus Cristo esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte,
e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então é o seguinte, lá no jardim, quando a serpente induziu a mulher a comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, e a mulher deu para o homem comeu, e depois ficou um acusando o outro, ali surgiu o orgulho e o vitimismo. Qual foi a queda de Lúcifer? Lúcifer era um querubim ungido. Para quem não sabe, querubim é uma das mais altas patentes de anjos, lá nas regiões celestiais do céu. E Satanás era um querubim ungido, ou seja, a Bíblia diz que ele tinha pedras preciosas sobre o corpo, e que ele andava sobre pedras fulgantes, ou seja, pegando fogo. Então ele tinha acesso. Só que o erro dele foi querer ser igual a Deus. Se a gente pegar em Isaías capítulo 14, se eu não me engano, Isaías 14, se eu não me engano, deixa eu ver aqui rapidão. Aqui, ó. Sua soberba foi levada à sepultura junto com o som das liras. Sua cama de larvas... Aqui, ó. Isaías 14:14. Está escrito. Subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Isso é Satanás que disse. Tá? Ele queria ser mais alto, subir mais alto e nas mais altas nuvens e ser como Altíssimo. Então, a queda de Satanás foi que ele queria ser igual a Deus. E a queda do homem foi porque a serpente queria induzir o homem e a mulher lá no jardim a ser como Deus. Se a gente pegar lá em Gênesis 3, ó, cadê? Aqui, ó. A serpente falando: Deus sabe que no dia em que dele comerem, ou seja, do fruto da árvore do bem e do mal, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então Lúcifer queria ser igual a Deus e a humanidade queria ser igual a Deus, certo? Só que olha que contradizente, porque em Gênesis 1:26 está escrito: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, o homem já era semelhante a Deus, em imagem e semelhança. Já era semelhante. Então percebe que a serpente, ela queria induzir que o homem, que a mulher, perdesse a dependência de Deus. Ela queria tirar a dependência de Deus através da desobediência. E a forma que a serpente encontrou foi induzir para ser igual a Deus, sendo que os humanos já eram semelhantes a Deus. Só que aí a gente leu em Filipenses 2 que Jesus Cristo era Deus, mas ele não considerou ser igual a Deus, ele não se apegou a isso, mas em vez disso ele se esvaziou de si mesmo e assumiu uma posição de escravo, e nasceu como ser humano e humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ou seja, Lúcifer queria ser igual a Deus, a humanidade queria ser igual a Deus, mas Jesus Cristo veio como Deus, como humano, para mostrar para a humanidade. E ele se esvaziou de si mesmo, humilhou-se a si mesmo, foi morto, foi crucificado, para mostrar para todos e para tudo de que a humildade, o amor que vence. Enquanto a humanidade queria ser igual a Deus, Lúcifer queria ser igual a Deus, Jesus Cristo veio sendo Deus, mas ele abriu mão disso, ele abriu mão de ser Deus,
Mesmo tendo todo o poder dentro dele, ele abriu mão disso. Jesus Cristo lá na cruz, cara, imagina, Jesus Cristo, colocaram uma coroa de espinho em Jesus Cristo, pegaram uma cruz, colocaram prego nos pulsos dele, nos dois, e ele ficou pendurado, e isso estava segurando o corpo dele. Antes disso, ele levou várias chicotadas que a ponta desse chicote era de ferro e de outro negócio lá que quando puxava rasgava a pele. E Jesus estava lá pendurado na cruz com 2 pregos no pulso, com uma coroa de espinhos, e a morte na cruz era morte por asfixia, ou seja, era asfixiado, porque como ele estava segurando os 2 braços aqui na cruz, os 2 pulsos, para ele respirar era muito difícil, porque tem algumas versões na Bíblia que diz que ele estava tão desfigurado que não dava para reconhecer que ele era humano. E aí para respirar era difícil, porque quando ele respirava, abria as costas, o pulmão, e meio que esfregava na madeira. E ele foi, para ele respirar, ele tinha que, cara, deixar o peso abaixar do corpo e depois ir, porque era tanta dor. E quando ele respirava, os pregos que estavam nele ia rasgando mais ainda, ia causando uma dor terrível, mesmo tendo todo o poder do mundo, mesmo sendo Deus, mesmo sendo filho de Deus, mesmo tendo o Espírito Santo com todo o poder dentro dele, ele não resolveu fazer nada. Jesus Cristo, mesmo tendo todo o poder do universo, mesmo sendo Deus, ele decidiu passar por tudo isso para mostrar que é a obediência que manda, e não o ser ou o poder de algo. Então, se o próprio Jesus Cristo escolheu obedecer, fez tudo que fez, por que a gente não quer abrir mão de certas coisas para obedecer aquilo que ele nos convidou a obedecer, que ele nos chamou a obedecer? Se o próprio Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, tendo todo o poder dentro dele, ele não usou o poder, porque Jesus Cristo muito bem, ele podia, naquela hora, dar uma ordem e todos aqueles soldados ali teriam virado pó. Todo aquele soldado teria virado pó só com uma ordem de Jesus. Mas mesmo assim ele escolheu obedecer. E Jesus Cristo, que tinha todo o poder do mundo, escolheu obedecer e morrer, e morte de cruz. Por que a gente não quer sacrificar ou renunciar a certas coisas para viver em obediência a Deus? Para viver em obediência àquilo que Ele nos coloca para viver? Por que a gente fica tão apegado às coisas? Por que a gente fica tão apegado a posições, a reconhecimento, a aplauso ou a qualquer outro tipo de coisa e não obedece aquilo que Ele nos mandou? Sendo que Jesus foi a maior prova de humildade e do amor que a gente tem. Lúcifer queria ser igual a Deus, a humanidade queria ser igual a Deus, e Jesus, sendo Deus, veio aqui na terra e se fez servo. Abriu mão do poder que ele tinha e se fez servo de todos. Teve um momento que ele sentou na mesa com os discípulos, Jesus, e ele levanta, tira o manto que ele tinha, o manto de autoridade que ele tinha, ele pega uma toalha, coloca no ombro, pega uma toalha que era símbolo de escravidão, se abaixa e começa a lavar os pés de seus discípulos. Jesus fazendo isso. Jesus. Então Jesus veio para nos mostrar que a essência é servir. Não é sobre poder, não é sobre ter, não é sobre ser,
é sobre obedecer, porque obediência é o lugar com mais liberdade que a gente tem aqui na Terra. Obediência. Quando a gente obedece, é aí que a gente está sendo livre. Mas quando a gente não obedece, aí a gente está sendo escravo de nós mesmos. Quando a gente decide não obedecer, a gente está meio que dizendo que nós somos maiores. Mas o problema é que a gente só quer obedecer quando a gente entende. A gente só quer obedecer quando está tudo claro. A gente só quer obedecer quando está na nossa vontade. Mas a verdade é que grande parte da verdade, toda a obediência, ela não é para ser entendida, ela é para ser vivida, ela é para ser obedecida. E depois a gente entende. Os discípulos não entendiam o plano de Jesus. Os discípulos não entendiam o plano de Jesus aqui na Terra. Só depois que eles foram entender. Depois de todo o acontecimento eles foram entender. Só depois. Então, da mesma forma, quando Deus mandar algo para você, quando Deus te mandar você obedecer em algum momento, você não vai entender. Porque Ele sabe o futuro e você não vai entender. Só que quando Deus manda você obedecer algo, Ele está falando para você simplesmente obedeça que o futuro eu vou te mostrar e você vai entender. Mas se você entender no momento da obediência, você não vai querer fazer. Se a gente querer entender tudo agora, a gente não vai querer seguir. Então, se Deus manda você obedecer Ele em algo, você não vai entender no início, mas você obedece, você vive e depois o entendimento e a compreensão ela vem. Porque se você for entender agora, você não vai querer obedecer. Então, a obediência ela é para ser obedecida, vivida e não entendida. O entendimento e a compreensão, ela vem depois. E a desobediência gera um monte de coisa ruim. É sem entender. Lá em 2020, quando eu passei pelo toque, ansiedade e pânico, eu não entendia naquele momento, eu questionava. Mas por que isso está acontecendo comigo? Por quê? Hoje, 5 anos depois, eu entendi o porquê que eu passei por aquilo. Todo deserto, ele é para te mostrar que você é dependente de Deus e para te forjar. Todo conflito, problema, dificuldade, deserto, toda a condição desfavorável é para te mostrar que você é dependente apenas dele. E no momento da dificuldade, do deserto, do problema, da situação, da tempestade, a gente não entende. Não faz sentido no momento por que a gente passa por certas situações ou por que certas situações acontecem na nossa vida. A gente não entende. Só que tudo, absolutamente tudo, passa pela vontade ativa e permissiva de Deus. Vontade ativa quando Ele faz, vontade permissiva quando Ele permite. Nada foge do controle absoluto de Deus. Nada. Então, a gente precisa entender que no momento da tempestade, da dificuldade, do problema, da situação, a gente não vai entender, não vai fazer sentido, não vai ter lógica. Porque a gente não sabe o futuro, mas Deus sabe. Ele só pede para que a gente obedeça a Ele e só pede para que a gente faça aquilo que Ele mandou. Obedeça, que o entendimento e a compreensão vão vir depois. Só que a gente não quer obedecer porque a gente quer entender tudo, a gente quer ter tudo na mão. A gente quer ter todo o entendimento e compreensão do mundo. Entende? Então a obediência ela é para ser entendida depois. A obediência não passa pela lógica. Muitas das vezes a gente não vai entender, porque não tem como entender a lógica de Deus, não tem como. Como que a gente vai entender a mente dele? Não tem como.
só através do relacionamento e intimidade com Ele. Então a obediência vai exigir renúncia, vai exigir sacrifício. A gente pega o exemplo de Jesus. Jesus veio aqui na terra para obedecer ao Pai. Jesus veio aqui na terra para obedecer ao Pai. E Ele teve que se sacrificar e renunciar um monte de coisa para que a gente possa ter hoje um modelo, um exemplo a ser seguido do que é obediência, do que é servir. Mesmo Lúcifer querer sendo como Deus, mesmo a humanidade querer ser igual a Deus, Jesus, mesmo sendo Deus, veio para mostrar que nenhuma posição, nenhum poder é maior do que o servir e do que a humildade e o amor. Então Jesus veio para nos mostrar isso. Ah, mas João, Deus está mandando, tá me dizendo, me pedindo para obedecer. Pedindo para obedecer é complicado, né? Tá mandando eu obedecer para fazer algo, só que eu tô com medo porque eu não sei. Cara, a obediência que gera o aperfeiçoamento e não ao contrário. Você não se aperfeiçoa e depois obedece. Você obedece e depois aperfeiçoa. Ao longo do caminho você é aperfeiçoado. É porque muita gente paralisa porque quer ser perfeito, porque Deus já mandou, Deus já falou o que é para fazer, só que a gente não quer fazer porque a gente quer tudo perfeito, a gente quer estar sempre certo e nunca errar e nunca ser confrontado ou repreendido porque a gente é especial demais. E aí que entra o orgulho. Mas não. O aperfeiçoamento ela vem através da obediência. Quando você obedece, Deus começa a te aperfeiçoar. Deus começa a te entregar as coisas, Ele começa a te fazer passar por situações para que você possa ser forjado, elevado e aí sim ser aperfeiçoado. Mas não espere ser aperfeiçoado primeiro e obedecer depois. Se você já sabe que tem que fazer algo e está esperando estar pronto ou perfeito para iniciar, saiba que você nunca vai iniciar. Mas agora, se você obedece primeiro, faz, mesmo não estando pronto, mesmo não tendo as respostas, mesmo não sendo perfeito, pode ter certeza que se foi algo que Deus mandou e você obedeceu de primeira, pode ter certeza que Ele vai te aperfeiçoar. Porque obediência é na hora. É na hora. Se você já deixa para depois, você já está desobedecendo. E olha o amor que Deus tinha com a gente. Tem com a gente. Tem com a gente. Olha o amor. O próprio Deus absoluto. Deus, vivo. Ele descia do seu trono e ia até a terra para falar e se relacionar e ter intimidade com o homem e com a mulher que Ele criou. Deus descia do seu trono e ia para a terra para se relacionar com o homem e com a mulher. A humanidade pecou, errou e aqui em Romanos 5 diz assim, peraí. Cadê, velho? Aqui, Romanos 5:12. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus. Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, a graça de Deus e sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então, por causa de um único homem, muitos morreram. Por causa de um único pecado, muitos morreram. Mas por causa de um único sacrifício de um homem, muitos foram justificados, perdoados e redimidos.
Então, assim como o pecado lá no Jardim do Éden e gerou tanto de morte, tanto de coisa, tanto de pecado que teve depois desse primeiro pecado, está escrito que onde há pecado, superabundou a graça. Superabundou a graça. Deixa eu pegar o versículo aqui para vocês. Romanos 5:20. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Ou seja, o pecado começou lá no Jardim do Éden com o homem e com a mulher, com Adão e com Eva. E esse pecado trouxe vários outros pecados, a morte de muitos, todo o rolê que a gente já conhece lá na Bíblia, o pecado de várias pessoas, os erros, por causa desse único pecado. Só que onde há pecado, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então aconteceu todos os pecados que tinham para acontecer, e aí Jesus veio com uma superabundância de graça e nos salvou, nos redimiu, nos perdoou. Então onde há pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se você for pegar toda pessoa que teve uma grande transformação por Jesus, teve a graça em abundância. Se você foi uma pessoa que foi transformada por Jesus, antes você vivia em pecado, antes você vivia em coisas ruins, em erros, em pecados, hoje, sua vida transformada por Jesus, a graça superabundou na sua vida. Mesmo que você continue errando, mas a graça superabundou na sua vida. Então, Jesus Cristo veio para nos mostrar que obedecer é maior do que o poder e do que o ser. Você obedecer aquilo que Deus mandou é muito maior do que você ser algo, do que você ter algo, do que você poder fazer algo. A obediência é o lugar mais livre do mundo. Quando você vive em obediência a Deus, você é a pessoa mais livre aqui da terra. Muita gente acha que o evangelho ou que seguir a Cristo é escravidão. Muita gente acha que o pecado, o mundo é que oferece a verdadeira liberdade. Mas as pessoas confundem liberdade com libertinagem. As pessoas acham que o pecado não aprisiona até tentarem sair pela primeira vez. As pessoas acham que não estão viciadas a algo até tentarem sair do vício pela primeira vez. Uma vez que essa pessoa está no pecado ou no vício, ela acha que está livre. Mas a partir do momento que ela tenta sair disso, aí ela entende que ela está, na verdade, aprisionada e não liberta. Mas quando a gente sai do pecado e aceita a Cristo e Ele nos aceita e a gente procura a Cristo, busca a Cristo, se arrepende, e aí a graça ela superabunda, ela entra em superabundância e você começa a todos os dias se arrepender, porque santo é aquele que todos os dias busca se limpar, porque todos nós erramos todos os dias, todos nós pecamos todos os dias, mas aquele que se arrepende e busca se limpar todo dia, esse sim tem um coração segundo o coração de Deus. Porque se você for pegar Davi foi considerado um cara segundo o coração de Deus, mas Davi cometeu um pecado grave, o adultério. Cometeu o pecado, mas Davi se arrependeu e nunca mais cometeu aquele erro. Porque arrependimento é você mudar a rota e não voltar mais naquele erro. Arrependimento é isso. Então que todo o entendimento da live de hoje, toda a construção da live de hoje, do raciocínio que a gente teve hoje, que possa nos levar para um lugar de humildade, amor e serviço. Humildade, amor, serviço e obediência. Que toda a construção de hoje possa nos levar a esse lugar de obediência, de serviço, de humildade e de amor. E que toda vez que a gente tente ser arrogante ou orgulhoso, a gente possa ir para o caminho de novo da humildade. Então que a gente entenda isso hoje, que obediência é o que a gente precisa para viver uma vida livre das coisas. Obediência.
João, mas como que eu obedeço a Deus? A obediência de Deus, você encontra, você escutar a Deus e ter intimidade com Deus, você encontra na palavra dele e na intimidade com ele. Deus criou o homem para ter relacionamento com o próprio Deus. Tanto é que Deus todos os dias descia na terra para se relacionar com o homem. Então Deus criou o homem para se relacionar com Deus, Deus criou o homem para obedecer a Deus, Deus criou o homem para que o homem glorifique a Deus, para que o homem louve a Deus. Deus criou o homem para isso. Então, que a gente possa entrar nesse lugar de obediência. Então, que você possa se arrepender de fato, eu possa se arrepender de fato, que nós possamos se arrepender de fato dos erros, dos pecados e ir para um lugar de obediência. Então, vá para o seu quarto, feche a porta, que é no secreto com Deus que você é transformado, e se derrama. E se arrependa e busque renovação e mudança que Ele vai te dar. Porque está escrito que todo aquele que busca, encontra. Quem bate, a porta se abre. Quem procura, acha. Então basta um posicionamento nosso que as portas começam a se abrir, que as coisas começam a acontecer, que o rio começa a fluir. Basta um posicionamento nosso. Fechou? Então que a gente possa ir para um lugar de obediência a Deus. Que a gente possa todos os dias viver em obediência e fazer aquilo que o Senhor está nos mandando fazer. Porque esse lugar de obediência que vai nos levar em um lugar de intimidade com Deus. Então, só para recapitular aqui, para a gente finalizar, Lúcifer queria ser igual a Deus, a humanidade queria ser igual a Deus, mas Jesus, que era 100% Deus e 100% homem, veio e abriu mão de ser Deus, abriu mão de todo o poder, esvaziou-se a si mesmo e veio a ser servo para mostrar para todos que a humildade e o amor que vence, para mostrar para todos que obedecer é maior do que o poder, que a essência é servir e que obedecer é o lugar mais livre da terra. Então não tente entender, apenas obedeça, e o entendimento e a compreensão ela vem depois da obediência. Então coloca aí, anota aí, Filipenses 2, Romanos 5, e medita nesses dois, Filipenses 2 e Romanos 5. Medita nesses dois aí e sua vida vai ser transformada. Fechou? Então, turma, espero que tenha feito sentido para vocês e que a gente possa ir para esse lugar de obediência a Deus, que a gente possa ter entendido que Deus mesmo, Jesus Cristo mesmo sendo Deus, Ele preferiu abrir mão disso e vir a ser servo para que salvasse todos nós. Então que a gente possa todos os dias ir para esse lugar de obediência. Então que a gente possa ter esse entendimento hoje e aplicar esse entendimento que a gente teve hoje. Show? Então feche os olhos aí, bora agradecer, vamos orar e profetizar e liberar palavras sobre esse mês que se inicia hoje, agosto. Então vamos lá. Feche os olhos aí. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa live. Muito obrigado pelos corações que estiveram aqui. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu sacrifício, Jesus. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça. Obrigado, Pai, por nos mostrar que a obediência é maior do que qualquer posição que a gente possa ter. Muito obrigado por nos mostrar que o servir é muito maior do que qualquer dinheiro ou posição na sociedade que a gente pode ter. Senhor, eu peço que venha com o Teu toque em nossos corações e que a gente possa, Pai, buscar esse lugar de obediência todos os dias. Que a gente possa voltar para a verdadeira essência da adoração, essência do servir, da obediência. Que a gente possa buscar, Pai, todos os dias estar renovados na Tua presença. Senhor, eu profetizo e declaro sobre a vida das pessoas que estão aqui na live que esse mês será um mês de provisão, um mês de direcionamento de Deus, e que tudo aquilo que trava, que aprisiona, que todo pecado, que todo erro, que
tudo aquilo que tem aprisionado a vida dos teus filhos, que tudo aquilo que tem sujado o coração dos teus filhos, Pai, que a tua graça possa superabundar aqui, que a tua presença possa invadir o coração dessas pessoas e que o toque de Deus possa ir dentro do coração dessas pessoas e de mim, Pai, para que a gente entenda todos os dias que toda a glória, toda a honra é tua e que tudo que a gente faz é para a tua glória, Senhor. Pai, venha com o teu toque e que esse mês possa ser um mês do teu toque, do toque de Deus, que possa ser um mês da tua presença, um mês da tua fidelidade conosco, um mês de promessas, um mês de provisão, um mês de direcionamento do Senhor, e que a gente todos os dias possa buscar esse lugar de obediência, esse lugar de serviço, esse lugar de paz que a gente só encontra no Senhor. Obrigado, Jesus, por essa live, obrigado por esse dia, obrigado por esse mês que já é especial, que já é cheio da tua presença. E obrigado, Senhor, por as pessoas que estiveram aqui, por as pessoas que receberam isso. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Gente, estamos juntos até segunda-feira. Eu vou sumir do Instagram hoje e amanhã. Sumir do Instagram, que eu vou participar da imersão aqui. Então eu quero ficar imerso nessa imersão aí. Então não quero ter distração. Então segunda-feira, domingo eu volto aqui no Instagram, mas segunda-feira a gente tá junto com as lives. Espero que possa ter feito sentido para vocês hoje a live. Espero que o que eu queira passar aqui, que foi a questão da obediência e do servir, para a gente voltar a esse lugar de obediência, da essência, que é a obediência e do servir. Isso que eu quis transmitir hoje, obediência e servir, que a gente possa voltar para esse lugar, que a gente possa se doar e se entregar assim como Jesus se entregou, que a gente possa adotar o modo de Jesus de pensar e a atitude de Jesus aqui na terra, que a gente possa ter Jesus Cristo como nosso modelo de vida, como nosso modelo de homem aqui na terra, que a gente possa adotar toda a conduta, caráter de Deus na nossa vida. É isso que eu quis trazer hoje, a obediência, o servir, a humildade e o amor. Fechou? Deus abençoe a vida de vocês. Estamos juntos.